Mulheres de Armas, de Isabel Indinha, é um documento sobre a história do PRPBR, Partido Revolucionário do Proletariado, Brigadas Revolucionárias. É uma obra baseada em entrevistas feitas pela autora a mulheres que pertenceram às Brigadas Revolucionárias, quer na participação em ações, quer no apoio à organização. As Brigadas Revolucionárias tinham como projeto a realização de ações armadas contra a ditadura que dominava Portugal e as colónias desde 1926. Isabel do Carmo, que com Carlos Antunes fundou as Brigadas Revolucionárias, assina a introdução deste livro. O que fez nascer esta ideia de escrever um livro sobre as mulheres nas Brigadas Revolucionárias foi um trabalho que eu comecei a fazer em 2007, que foi a recolha de documentos relacionados com as Brigadas Revolucionárias e com o PRP, o Partido Revolucionário do Proletariado. Quando comecei a fazer este trabalho, claro que o volume de documentos era muito grande, mas surgiu logo um interesse também em ir procurar a outros arquivos já existentes e já organizados e ouvir as pessoas. E comecei a organizar as entrevistas. A maior parte das pessoas, Isabel do Carmo, Carlos Antunes, não têm contacto, perdeu-se um bocado, mas de algumas tinham. E eu comecei a fazer uma lista e na lista começaram a surgir muitos nomes de mulheres que participavam ativamente nessas ações. E eu achei interessante, achei fora do vulgar a gênese das Brigadas Revolucionárias. Elas surgiram em 1970. A primeira ação foi com a explosão de uma base da NATO. Foi uma ação de contestação à guerra colonial, tal como quase todas as ações das Brigadas Revolucionárias, cujo alvo eram quartéis e tudo o que estivesse relacionado com a guerra colonial. Seria uma pena a história não registar, a história contemporânea não ter o registro destas histórias, ou serem lembradas daqui a algum tempo, mas depois já assim muito dissipado, não é? Porque quando é na primeira pessoa fica muito mais rico o relato. E realmente podia acontecer de passarem agora em mais 30 anos e não ficar registada estas histórias e ninguém saber, porque isto foram ações clandestinas. Quando aconteceu o 25 de Abril, as brigadas acabaram e as pessoas desligaram-se e falou-se um bocadinho destas ações e tal, mas com aquela fase toda do PREC foi mais importante essa fase, portanto, e com tantos partidos que entretanto surgiram naquela altura, tanta ação, que isto ficou completamente esquecido. E seria uma pena, porque foi muito importante a presença das Brigadas Revolucionárias, que abalaram muito o sistema, ainda mais com este caráter de mulheres de armas, que diferencia bastante de outras organizações até da Europa, da altura, que eu julgo que não tivessem mulheres tão ativas. As mulheres cá, neste tipo de organizações, como o Partido Comunista, sempre tiveram um bocadinho o papel de ficar em casa, manter uma fachada, as aparências, enquanto os maridos conspiravam e até participavam em ações, elas tinham que estar com os filhos e tal, ir às compras, manter uma certa aparência. Por isso, e é de louvar, que não é um papel nada fácil esse, mas aqui nas brigadas houve esta mudança, não é? Bastante radical. Eu tive alguma sorte, porque quando comecei a fazer o trabalho, resolvi falar disto a toda a gente. E às vezes em casa da minha mãe cruzava-me com pessoas e falava nisto e eles diziam: eu lembro-me de uma, eu acho que encontro contacto e tal, e foi assim. Porque estas mulheres, poucas delas se conheciam entre elas. Aliás, era um princípio que eles tinham, era haver pouco contacto entre elementos das brigadas. Por isso, eu tive alguma sorte e fui encontrando. E claro que a minha mãe foi sempre perguntando como é que estava a decorrer, se já tinha o contacto, se já tinha conseguido fazer a entrevista, e leu os textos e claro, acompanhou o trabalho e gostou muito. Ela gostou muito que ficasse registado, não é? E a introdução dela, pronto, também é bastante pessoal nesse sentido. Eu acho que ela revela ali que gostou muito do resultado.
Mulheres de Armas de Isabel Lindinha, publicado pela Objetiva. No Passatempo, hoje temos 10 exemplares desta obra para oferecer às 10 primeiras respostas corretas à pergunta: em que ano foram constituídas as Brigadas Revolucionárias? O nosso e-mail, como sabem, é lermais.lermelhor@fieldbox.com. Boa sorte e boas leituras. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.